Essa aqui, na verdade, eu já expliquei acerca dos blocos econômicos. Essa unificação que você tem ali em cima, ó, mais de 200 países. Mais de 200 países. Mas os mais de 200 países não participam individualmente, eles participam em bloco. E nessa participação de bloco, onde você tem a reunião, por exemplo, de 10 representantes. E esses 10 representantes vão ceder poder ao anticristo. Nós temos, por exemplo, essa abordagem. Ele vai estabelecer a sua política de dominação, o que João nos traz aqui como 666. Passa aí, próximo. É número de homem. Veja o que é dito. É número de homem. E também, quem tem sabedoria pode entender. Não necessitamos aqui de tomar o caminho de muitos que por meio de especulações, e eu sempre evito isso aqui. Sempre. Você pode ter a especulação mais bonita do mundo. Você diz assim, nossa, isso aqui parece com isso, mas parece com isso, olha só que negócio interessante, que negócio curioso. Aí vai montando, sabe, uma apostila gigante, com um monte de especulação. Eu digo para você, me mostre aqui. O que você mostrar aqui vale. O que você não mostrar, esquece. Especulação. Então eu não vou por esse caminho. Eu vou por aquilo que a Bíblia aponta. Se a Bíblia não apontou, esquece, meu irmão. Não adianta, que não vale a pena. Então, ó, muitos, por meio de especulações, chegaram a inúmeras conclusões, tais como seria o Papa, seria o www, já ouvi falar de tudo, seria Hitler. O mais importante é saber que quando João diz ser número de homem, logo é número com o qual convivemos. É número de homem. E ele fala, quem tem sabedoria pode entender. Então é algo do seu convívio. É algo da sua realidade. Veja só. Então podemos, com pouco esforço, sem mística, entender que para o governo que se prepara para o anticristo, todos nós não passamos de número. O número 6 na Bíblia, ao longo do tempo, ele é associado ao homem. O número 7 é associado a Deus. O número 6 geralmente é associado às coisas humanas. E o número 6 aqui está repetido 3 vezes. 666. Aí nós temos como que uma repetição desse número que é atribuído, associado ao homem. 3 vezes. E aí, esse número de homem é o número do teu convívio. Como João disse, você pode entender. Você não precisa ser um místico, você não precisa ter uma revelação. É coisa do seu, é só você pensar. Quem tem sabedoria pode entender. E aí, esse número de homem está associado ao nosso dia a dia, ao nosso convívio. E eu digo para você, quem de vocês consegue comprar qualquer coisa pela internet? Por exemplo, uma passagem de avião, você quer ir para a sua terrinha. Entra na internet, tenta comprar ela sem um CPF. Procura uma pessoa hoje que não tem um CPF. Não existe. Só se a pessoa estiver isolada no mato. Mas geralmente, para participar da cidade, para participar das coisas relacionadas à cidade, a empresas, a compra, venda, tá certo? Ser um cidadão, você tem que ter número. Para o governo, você não é uma pessoa, um indivíduo que tem valor intrínseco em si mesmo. Você é um número. Você tem que gerar renda para o governo, você tem que gerar impostos para o governo. E você também gera também uma carga de certa responsabilidade do governo em relação a você, uma contrapartida. Então, para o governo, você não é uma pessoa, você é um número. Você é um número de RG, de Registro Geral, de Identidade Civil, tá certo? E você é um número de CPF. E aí, com esse número de CPF, você comercia. Agora, eu digo para você, se você pegar esse número que hoje está no cartão, né, até tirar aquele cartão, colocar no RG, do RG até do RG tem o número de CPF. Se você pegar esse número, você transferir ele para um chip, por exemplo. E se você pegar esse chip e implantar direto na pessoa, do seu nascimento, na sua testa ou na sua mão, você tem um número de controle, né, que pode ser controlado aí à distância, via comunicações, né, de internet, sinais de satélite, e você pode controlar essa pessoa e dizer, você tem tanto crédito, você tem tanto poder, dinheiro, você pode adquirir tanto. Não, você não tem mais. E se você chegar para comprar e ao passar a sua mão, a máquina não identificar o seu chip, diz assim, o que está acontecendo com você? Cadê o seu chip? E aí onde a pessoa que ficar aqui, que não quiser implantar o chip dentro de si, no seu corpo, na sua testa ou na sua mão, ele não vai poder comprar e nem, que foi o que João disse aqui. Então para de especulação doida, de pensar, é fulano, é ciclano, e começa a olhar para o teu contexto, como João aponta aqui. É coisa do seu convívio, é coisa da sua vida, é coisa que se relaciona com o seu dia a dia. Tá certo? Então nós vemos hoje, o que hoje é, por exemplo, só uma proposta. O que é a proposta hoje?
Ah, você tem aí uma facilidade, você tem aí, por exemplo, um chip que vai proporcionar a você não andar com dinheiro, não andar com cartão, evitar assalto. Um chip, por exemplo, alguém pode monitorar você, se você for sequestrado, pode ser encontrado. Se você passar mal, pode mandar um médico para você diretamente. Eles só apresentam vantagens e estão oferecendo ainda. Tudo que começa, tudo que é implementado na sociedade, começa com uma oferta. Depois de um tempo, isso se torna uma imposição. Tudo começou assim. Tudo que você tem hoje, documentos, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, registro da sua casa, tudo que você tem hoje em dia foi só uma oferta. Depois, passado um tempo, passa a ser uma imposição, através da lei. Você tem uma casa, por exemplo, se você não tiver o registro dele, você não tem uma casa. Aquela casa pode ser tirada de você a qualquer momento. Por quê? Porque é uma imposição da lei, hoje tem que ter. Agora, ir lá atrás na história tinha? Tinha. Começou a ser ofertado, depois começou a ser imposto. Da mesma forma vai ser isso aqui. O número de homem colocado num chip começa a ser ofertado. Na atualidade você tem alguns grupos aí que oferecem como um plus, como uma facilidade. Quando ele subir ao poder, ele vai dizer: não, agora acabou circulação de moeda, acabou circulação de papel moeda, acabou circulação de cartões de crédito, agora é um chip, certo? Todo aquele que quiser viver dentro do meu sistema tem que implantar o chip. E aí, da mesma forma como o governo romano chegava diante dos cristãos e diziam: você quer viver? Você tem que fazer um sacrifício ao imperador. Sacrifica ao imperador. Se você sacrificar ao imperador, você pode viver. Se você não sacrificar ao imperador, você vai morrer. E vai morrer da pior maneira. A gente vai arrastar você para o Coliseu. A gente vai vestir você com uma pele de animal. Vai soltar feras, vai soltar tigres, leões, ursos para comer a sua carne. A gente vai pegar você amarrado no poste, passar piche e queimar você. Por quê? Porque você está contra o sistema. Aquilo que João viu na época dele e aquilo que Deus revelou a ele profeticamente é aquilo que vai cair sobre a cabeça daquele que não ir até o fim. Aquele que não subir no arrebatamento vai passar por esse transtorno, vai passar por essas coisas. Está aqui, aí? Próximo, veja só. Os testes, como eu já falei para você, o anticristo, ele tem, antes do anticristo, tem os anticristos. E os anticristos, conforme João aborda nas suas cartas, eles vão implementando testes ao longo da história. E ele já testou esse sistema na época dele. Por exemplo, Hitler já fez esse teste, já viu a sua eficácia. Quando, por exemplo, ele conseguiu eliminar da Alemanha quase todos os judeus. Através disso, marcou os judeus. Marcou as famílias, as casas, o comércio, onde tinha judeus. O exército de sopetão foi lá, capturou os judeus, colocou em trens, mudou para os campos de concentração. E aí empresas que estão até hoje aí implementaram testes químicos nos corpos de muitos judeus. Crianças, mulheres, velhos, homens, enterrados em vala comum, jogados para morrer de fome ou contaminados com química. Então nós temos aí um teste que já foi feito e que será realizado após o arrebatamento. Da besta, assim, ó, por exemplo, o número da besta que eu estava tratando lá. Na verdade, todos nós já estamos sendo monitorados por este olho oculto, que por causa do Espírito Santo, por enquanto, só pode nos observar e aguardar a hora de sua manifestação. Faça o teste, entre na internet, a imagem que fala, e tente comprar algo sem o seu CPF. Na verdade, você não precisa nem de nome, pois quando você fornece o seu número de homem, tudo que interessa saber acerca de você já está lá. Inclusive, você pode observar isso hoje quando você consulta redes sociais, Facebook, por exemplo. Você consulta o Facebook, você consulta, por exemplo, algum produto num site de vendas. Quando você sai daquele site, você desliga o computador. No dia seguinte você liga de novo. Aí você entra no Facebook. Quando você olha na aba lateral, os produtos que você pesquisou em outro site estão lá. O seu IP, a sua identificação, o seu login. Aqueles sites investigam você e veem os seus interesses e colocam as ofertas conforme você loga em qualquer lugar. Ele percebe o seu login e coloca os produtos do seu interesse. Você já está sendo investigado. Você
já está sendo vivificado. Você não precisa ter medo disso, porque você está se preparando para o arrebatamento. Você vai deixar tudo isso para trás e vai entrar nas mansões celestiais juntamente com Cristo Jesus. Aleluia. Mas aquele que não se preparar vai ter que encarar isso aqui pela frente. Pode dar sequência? Aliás, tem que dar um intervalo, né? Pode ir, porque tem muita coisa. Posso ir? Vocês aguentam? Vamos lá, vamos lá. Segue então. Isso. Aqui, a tríade satânica. Inclusive, uma coisa que eu aconselho para vocês: nunca chame isso aqui de trindade, tá? Só existe uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, uma essência. Não são 3 deuses, é um Deus. Um Deus e 3 pessoas. Ah, eu não entendo sobre isso. Mas quem disse que você entende Deus? Se você entendesse Deus, não seria Deus. Então quer dizer, por você não entender Deus, é por isso mesmo que Ele é Deus, porque você não entende. Então nós não teremos todo o entendimento de Deus, nós temos que crer em Deus. Ele é um Deus, 3 pessoas. Isso é trindade. Só existe uma trindade. O que existe por aí, que os unicistas fazem questão de dar uma de ignorantes, mas que eles também sabem que é assim, existem tríades. E o que são tríades? São 3 deuses associados, 3 deuses que cooperam entre si de alguma forma. Então nós temos, por exemplo, a tríade satânica, que será o dragão no lugar de Deus, que João diz que é o Deus da terra. Ele chama o Deus da terra, o Deus que vai estar reinando na terra, o Deus que vai estar governando na terra, o Deus que vai estar fornecendo o poder e a autoridade do seu trono ao anticristo, a besta que sobe no mar, conforme nós vimos lá. Então o dragão, o falso profeta, né, a besta que sobe da terra, conforme João viu, no lugar do Espírito Santo. E nós temos aqui a besta que sobe do mar, pode passar, no lugar do, representando Jesus, no lugar, no caso aí, a manifestação do próprio anticristo, tá certo? A besta que sobe do mar. Exemplos de tríades que nós temos ao longo da história: Ísis, Osíris e Horus, tá certo? É uma tríade. Outra, Vishnu, Shiva e Brahma. Nós temos aqui construção, Deus da criação, da destruição e da reconstrução. Nós temos aí a tríade indiana, a tríade egípcia e a tríade que se levantará após o arrebatamento com o diabo, o anticristo, tá certo? E a besta que sobe da terra. Pode passar? Próximo. Olha só um mistério para você aqui, ó. Acerca do anticristo. De onde virá? Quem será? Nós vimos na aula passada que da mesma forma como se levantou um anticristo na história, chamado Herodes, e ele era odiado pelos judeus, tá certo? Porque ele representava a dominação romana sobre eles, e nós vimos que ele conseguiu ganhar os judeus para si. O que ele fez? Ele empregou todo o seu poder político, financeiro, e construiu um templo megalomaníaco, com pedras extraordinárias, cortadas assimetricamente, encaixadas, e fez vamos dizer assim, fez um pedestal à glória humana. Ele pegou emprestado a sagracidade que representa o templo para os judeus e autopromoveu-se com isso, construindo algo à glória humana, muito parecido com algo que fizeram aqui perto de nós. Trouxeram pedras aí de fora para construir o templo de Salomão. Faz sentido construir o templo de Salomão na atualidade? Depois dos discípulos terem tentado conquistar a atenção de Jesus para um templo, falando: Senhor, olha que pedras, olha que construção. O que Jesus falou acerca dele? Meu querido, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu posso em 3 dias destruir esse templo e reconstruí-lo de novo. Porque o templo que nós precisamos chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso templo. Nós estamos nele e ele está em nós. E onde estiverem 2 ou 3, está ele ali no meio deles. Então esse é o templo da igreja de Cristo. Não é pedra, não é construção, não é beleza humana. Agora, através desta ideia, Herodes ganhou o pessoal lá atrás. E através dessa ideia, esse camarada aqui vai ganhar os judeus. Quando? Na 70ª semana de Daniel, nas 3 primeiras, ele vai empreender essa grande jogada política para conquistar os judeus em torno de si. E ele vai ter legalidade entre os judeus, porque não é só uma questão de fornecer-lhes o templo, é uma questão de ter legalidade entre eles, ser participante deles também, estar relacionado de alguma forma a eles. Eu vou dar mais uma dica para você que eu vi esses dias. Eu peguei a lista das pessoas que se tornaram até hoje
presidentes da ONU. Aliás, no senhor presidente. Secretário-geral.